Olá, eu sou a professora Antônia e hoje vamos falar sobre as estratégias para a redução de erros e para a solução de problemas relacionados à segurança do paciente. Falar um pouquinho sobre o protocolo básico para a segurança do paciente. Então, lembrando que são 6 os protocolos básicos para a segurança do paciente. Então, a identificação do paciente, a prevenção de úlcera por pressão, a segurança na prescrição e administração de medicamentos, a cirurgia segura, a prática de higienização das mãos e a prevenção de quedas. Vamos falar detalhadamente sobre cada um desses protocolos. Primeiro deles, identificação do paciente. Identificar corretamente o paciente é fundamental. Então, não devemos jamais tratar o paciente por seu João, seu José, Dona Maria, e sim identificar ele de forma correta, sempre tendo como base 2 identificadores. Então, o nome completo e mais data de nascimento, ou o nome da mãe, ou endereço. Então, sempre o nome completo ou registro e mais um outro identificador. Além disso, algumas instituições também adotam, além da identificação, a identificação de outros riscos que o paciente possa ter, como um membro que não pode ser puncionado por conta de uma mastectomia, se esse paciente está em isolamento, se ele é idoso, tem risco de queda. No nosso caso, um paciente que tem uma fístula arteriovenosa, então esse paciente não pode usar, aquele membro. Um paciente que está com um nível de ureia aumentado, um paciente renal com nível de ureia aumentada, pode estar com uma confusão mental. Então, é imprescindível que esse paciente seja bem identificado, tá? Então, aqui eu trago um caso clínico que ele traz assim, muitos pacientes, incluindo pacientes extras, quando a unidade está lotada, estavam programados para cirurgias de catarata. O cirurgião entrou na primeira sala e disse: "Bom dia, senhor João Silva, como o senhor está?" O paciente respondeu: "Bem", mas ele não era o senhor João Silva. Depois de concluída a cirurgia, descobriu-se que o paciente tinha recebido a lente errada. O cirurgião removeu a lente errada do paciente e recolocou uma correta naquele mesmo dia. Então, assim, o paciente foi submetido a 2 cirurgias em um mesmo dia. Foram 2 custos, foram 2 exposições, foram 2 procedimentos desnecessários. Então, daí a importância de identificar corretamente o paciente. Então, aquilo que eu falei, né? Usar sempre 2 identificadores. Esses identificadores, o nome e mais um outro, tá? Pode ser endereço, telefone, número do registro, nome da mãe ou até mesmo a foto. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, a gente lembrar que a comunicação efetiva entre os profissionais, ela é imprescindível. A equipe ela deve trabalhar de forma coesa, todos os profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, então devem estar trabalhando de forma integrada. Saber o papel de cada membro na equipe, não ter a percepção de contradições, não ter a percepção de que o médico é superior a ninguém, nem de que o enfermeiro, nem de que o técnico, nem de que o fisioterapeuta, todos são importantes e ocupam um papel fundamental dentro da equipe. O tempo para cada um obter informação. As informações devem ser acessíveis a todo. A equipe deve ouvir e encorajar o outro a fazer perguntas. E devemos dar oportunidade para médicos, para familiares e pacientes estarem também expondo os seus medos e os seus anseios, certo? Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Então, lembrar que o paciente renal ele tem restrição de alguns medicamentos. Isso é importantíssimo. Então, conhecer, né, a farmacodinâmica e a farmacocinética de cada uma dessas drogas, que o paciente renal ele não pode fazer uso de todas as drogas. Então, a gente está sabendo
sabendo se esse paciente tem restrição hídrica, então eu não posso estar diluindo numa quantidade ampla de volume. Tudo isso é importante, a gente está conhecendo. Saber qual é o tipo de catéter que esse paciente vai usar, se é um catéter de Soros, se é um catéter de Tencoff, se é uma fístula, está preparando esse paciente adequadamente. Então, o protocolo de cirurgia segura é importantíssimo estar seguindo. A higienização correta da mão, lavar as mãos quantas vezes forem necessárias, de forma correta, não é lavar somente a palma das mãos, mas lavar toda a sua superfície de forma correta. Lembrando que a higiene correta da mão, ela deve levar uma média de 20 a 40 segundos. E aqui os passos para, a higiene correta da mão. Quando é que eu devo higienizar as mãos? Antes de tocar o paciente, antes de realizar um procedimento limpo, asséptico, após o risco de exposição a fluidos corpóreos, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente. E reduzir o risco de quedas e úlcera por pressão. Sabemos que os pacientes renais, eles tendem a ter um quadro de confusão mental, de desorientação. Isso pode levar ao aumento do risco de queda. Sabemos que esses pacientes, quando eles fazem um tratamento dialítico, eles tendem a ficar mais tempos acamados. E isso faz com que eles, quando eles levantem também, eles possam ter uma hipotensão postural e podendo assim ter uma síncope e ter uma queda. E por fim, a prevenção por úlceras por pressão. Então, saber que esses pacientes que ficam muito tempo acamados, paciente em diálise peritoneal, é um fator a mais para o desenvolvimento de úlcera por pressão. Então, está estimulando a mobilização no leito, está fazendo a massagem de conforto, está inspecionando a pele com mais frequência diariamente, Tá verificando a questão da umidade, da hidratação dessa pele, saber que ele tem a questão da névoa urêmica, que é a ureia que se deposita ali nessa pele, está hidratando, está evitando que ele estimule ali o prurido, então está se coçando, como a gente fala no popular, está minimizando a pressão com a presença de almofada, de coxins, então tudo isso é muito importante. Não esqueçam de acessar o material disponível no ambiente virtual, o material de apoio, e espero vocês no nosso próximo encontro. Até breve!